الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. Ama بعد, prezados irmãos e prezadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nossa conversa de hoje, vamos falar sobre as implicações da divisão nos ides no que diz respeito aos laços familiares. Eu vou tentar abreviar essa conversa de hoje, mas ela vai cingir-se neste aspecto. Eu quero, sobretudo, falar tendo em conta, não apenas no sentido de aconselhar ou não é, exortar a importância dos laços familiares. Eu sei que as pessoas sabem disso, os muçulmanos sabem que este é um tema muito importante no Islã, mas quero falar no ponto de vista jurídico. Ok, vamos lá. Prezados irmãos, em primeiro lugar vamos preciso entender que a família é aquele que é o núcleo principal da sociedade. O Islã deu muita importância à família, tendo aliás colocado al-hifaz, al-nasl, aquilo que é a proteção dos laços uterinos, da genealogia ou da família, como maqasid do Sharia, como finalidades da Sharia. Percebeu? Então Allah subhanahu wa ta'ala preservou a família, tá? E considerou a família como central no Islã, tá? Então, este é um dos aspectos que nós vamos colocar. Existem 5 maqasid do Sharia, que os fuqahás dizem que são as 5 finalidades com base na qual Allah subhanahu wa ta'ala revelou as religiões todas. Não só o Islã, todas as religiões foram reveladas tendo em conta a proteção de 5 bens principais, 5 valores ou 5 finalidades da legislação da Sharia, que não é só do Islã, de todos os adianos. Dentre elas, a preservação dos laços familiares, a preservação da santidade, dessa genealogia intacta, firme, da família. Então, prezados irmãos, este é um dos principais aspectos do Islã, a família. Veja, Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo que eu trago aqui para partilhar convosco, prezados irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: acaso aquele que sabe, não é? يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ, que aquilo que foi revelado, não é? Assim, o Muhammad, min rabbika, provém de Allah, do seu Senhor, e é verdadeiro. Aquela pessoa que sabe que a revelação que você recebe, Muhammad, é verdadeira, acaso essa pessoa é igual kaman huwa a'ma, àquele que é cego? Quer dizer, aquele que tem a nur, hidayah, orientação, que é o Corão, poderá ser igual àquele que é cego? Esta é a pergunta que Allah subhanahu wa ta'ala faz. E diz Allah: Innama yatadhakkaru ulul albab. Somente os dotados de entendimento, né, de sapiência, os dotados de aqueles que são sensatos, é que se recordam, é que têm ciência disso, é que sabem, não é, que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou é, na verdade, huwa al-haqqa, a verdade. Está? E esses não são iguais àqueles que não têm tal orientação, que Allah chama aqui cegos. Cegos quer dizer que isto é uma figura aqui, não é? Para ilustrar aqueles que não têm orientação, que andam apalpando as coisas, experimentando, ver se pega ou se não pega, tá? Se dá certo ou se dá errado. O muçulmano, o crente, tem orientação, ele não anda apalpando, ele anda com certeza de que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para si, huwa al-haqqa. E depois Allah diz: Innama yatadhakkaru ulul albab. Somente os sensatos é que têm ciência disso. Quem são os sensatos? Allah subhanahu wa ta'ala diz à frente:
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Sensatos são aqueles que cumprem, está? Com o acordo que assumiram com Allah subhanahu wa ta'ala. Yufuna bi'ahdillah são aqueles que cumprem com o compromisso que eles têm com Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanquduna al-mithaq, e não rompem, okay? Não quebram o acordo, este pacto estabelecido com Allah. Esses são os sensatos. Ainda mais, os sensatos quem são? Outros. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, aqueles que ligam aqueles laços que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que eles fossem ligados, laços familiares. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ são os sensatos, aqueles que ligam os laços que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a yusala, que fossem ligados, que fossem mantidos intactos. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, e nisso, ao fazerem isso, eles têm sempre o temor de Allah. Fazem isso em função do temor de Allah. Mantêm os laços por temerem Allah. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, e eles temem سُوءَ الْحِسَابِ, o ajuste de contas mau. O mau ajuste de contas. Eles têm medo que diante de Allah eles tenham que prestar contas e essa prestação de contas seja negativa. Então aqui neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala deixa clara a importância de quê? De manter intactos os laços familiares. Prezados irmãos, vejam só o hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, narrado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, onde ele diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse? Aquele que deseja que a sua providência seja abastada, o rizq, man ahabba an yubsata lahu rizquhu, aliás, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, aquele que gostaria que a sua providência, o seu sustento, lhe fosse abastado. Subhanallah. Está? E depois diz que a sua vida fosse prolongada. Ele deve fazer o quê? Manter laços uterinos, manter seus laços familiares. Fale assim, rahimahu, que deve manter seus laços familiares. Subhanallah. Não só. O profeta sallallahu alaihi wasallam não se limitou a exortar com fadila, mas também admoestou, chamou a atenção para aqueles que rompem laços familiares. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, no hadith, não é? Narrado por Jubair, não é? O hadith é narrado por Jubair ibn Mut'im, radiyallahu ta'ala anhu. Então ele diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, لا يدخل الجنة قاطع, não entrará no Jannat aquele que rompe laços familiares. Prezados irmãos, não entrará no Jannat aquele que rompe laços familiares. Os dois hadiths aqui são narrados, não é? No Bukhari, e este segundo é narrado no Bukhari e Muslim. Prezados irmãos, é muito importante termos em conta que ligar laços familiares é uma obrigação. Tanto é obrigação que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando você for convidado, você tem o dever de responder ao convite do seu familiar. Quando seu familiar lhe convida, lhe dê um da'wa, estende-lhe um convite, você tem o dever de quê? De manter. Não só. Nós, e como nosso tema vem no dia de Eid, entenda que o Eid é uma celebração familiar. As pessoas devem celebrar em família. É um dia em que as pessoas juntam-se em família e celebram. Este é um ritual cuja finalidade é manutenção dos laços familiares.
proteção desta finalidade de Sharia, maqasid, que é unir, manter os laços uterinos. Tá? Então, Allah subhanahu wa ta'ala criou este dia especial, dia de Eid, como um dia para a manutenção desses laços. Pelo que as famílias devem ter em conta isso, não devem subestimar a importância desta união. A festa do Eid em família não é apenas porque é bom estar em família. Não, porque Allah exige que assim seja. Criou Allah a finalidade do Eid é para se celebrar em família. Portanto, a situação que nós temos vivido constantemente, de romper, dividir, haver parte da família que faz num dia e os outros fazerem no outro dia, e ainda a tentativa de normalizar isso. Atenção, a tentativa de quê? De normalizar isso. Quando nós dissemos, não, o importante são os corações. Você faz no seu dia, aquele faz no seu dia. O importante é o coração. Isso ali vai vai em direção oposta àquela que é a finalidade da criação daquele evento, daquela ocasião, que é o Eid. O Eid tem como finalidade reforçar esses laços de família, juntar as famílias, depois de terem celebrado o Ramadã juntas, terem sacrificado juntas, estiveram juntos comprometidos com o Ramadã e depois terminou o Ramadã, agora devem celebrar juntos. Então este é o ritual para fortificar. Depois de terem sacrificado no Hajj, no mês do Dhul Hijjah, terem estado neste período sagrado do Hajj, há um momento de regozijar e é um momento de família. Allah subhanahu wa ta'ala criou لكل قوم عيد وهذا عيدنا. Todos os povos têm as suas datas de celebração. Esta é a nossa. Nós, como muçulmanos, o nosso dia de família está aqui. Notam que os outros fazem em dezembro o dia de família, como chamam, não é? Dia de família. هذا عيدنا. O nosso Eid, a nossa festa, a festa das nossas famílias é esta. Então, prezados irmãos, é importante que neste dia a pessoa não se isole, não fique separada da sua família. Se junte à família. Está claro? As famílias devem estar unidas. E quando lhe é estendido um convite para celebrar o Eid juntos, nasce um dever ser. Nasce ali, com base neste convite, é que a pessoa não pode celebrar sozinha. Está claro? Ela convida seus familiares para celebrarem consigo. Então, quando alguém lhe estende este convite, nasce ali uma obrigação de você responder a este convite. E da'a ahadukum, não é? Quando alguém lhe estende o convite, está? Falyujib. Você deve responder. Falyujib wal amru lil wujub. No fiqh dizem o quê? Que quando Allah impera, gera obrigação. Quando o Shari, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah, o legislador no Islã, Allah e seu Rasul, proferem um verbo num sentido imperativo. Falyujib. Responda. Gera obrigação. É obrigatório você responder e atender a este convite. Está claro? Você deve atender a este convite. Ok, mas neste dia eu estarei de jejum. Está claro? Neste dia eu estarei de jejum. Vamos lá, estamos a falar dele. Agora, estará no jejum por causa de desentendimento em relação ao nascimento da lua. Você vai estar de jejum e o seu familiar vai lhe convidar. Você vai estar num jejum facultativo, mas adstrito a responder a uma obrigação. Você está facultativamente assumindo o jejum, tendo sido convidado, e responder a este convite é obrigatório. O que é que prefere? O que é que deve ser preferível? O que é que deve ser prioritário? Responder a uma obrigação ou a esse jejum facultativo? Vamos lá, logicamente falando, você tem uma obrigação de responder ao convite do seu familiar e manter laços familiares que são, na verdade, um dos objetivos da Sharia, que é fortificar os laços, esta unidade, esta célula da família, da sociedade, que é a família. Manter ela e preservá-la.
E, no entanto, por outro lado, você tem um jejum facultativo, pessoal. É seu só. Não tem nada a ver com os outros. Ali, por outro lado, o seu familiar sentirá falta de si. Vai celebrar um dia que devia estar em família, sozinho, sem você. Sentirá a sua falta. E vai estar com o seu coração quebrado pela sua ausência. Está claro? E do outro lado, você tem um jejum facultativo. É um jejum facultativo. Está claro? Qual deve ser a sua abordagem? Prezados irmãos, vem mencionado no hadith narrado por Ibn Abi Shayba, não é? O hadith, aliás, relatado por Ibn Abi Shayba e narrado por Khurashah Ibn al-Hur, radiallahu ta'ala anhu, que ele conta que eles estavam na casa de Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, quando Ibn Umar trouxe-lhes comida. Serviu para as pessoas comerem. E então, ele conta que as pessoas disseram, quer dizer, Ibn Umar disse comam, né, para as pessoas que estavam diante dele. Só que essas pessoas disseram para Ibn Umar, estamos de jejum. Ibn Umar, nós estamos de jejum. Então ele insistiu que eles rompessem o jejum e fizessem o quê? E comessem. E eles fizeram isso. Fizeram. Por quê? Era um jejum facultativo. Tinham que responder, estavam em casa de Ibn Umar, era um convite, então Ibn Umar ia sentir-se mal que ele tivesse apresentado para eles comida e eles não comessem. Então Ibn Umar disse, como? Mesmo estando de jejum, quebrem o jejum. E como? Aliás, existe aquele hadith famoso, hadith chamado Hadith Salman, Hadith Salman al-Farsi, relatado por Bukhari. Neste hadith, o profeta Salman al-Farsi visitou Abu Darda. Na casa de Abu Darda, quando chegou lá, é um hadith longo, mas numa das partes o hadith diz o quê? Que Abu Darda, quando chegou lá e serviu comida para Salman, radiallahu ta'ala, comer. Só que Salman disse a ele, vamos comer. E ele disse que eu estou de jejum. Salman disse o quê? Eu não vou comer até que você coma. Sabendo que ele estava de jejum. Eu não vou comer até que você coma. Quer dizer o quê? Estou aqui, eu vim à sua casa e faz parte do dever do anfitrião. Sentar em mesa e partilhar a mesa com o seu hóspede. E aqui o anfitrião estava a invocar o jejum. Então o profeta, Salman, disse, não, quebra o jejum e come. Mais tarde o sahabi consultou o profeta sallallahu alaihi wasallam, essa atitude de Salman. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Acertou Salman. Salman acertou. Dizendo quebra o jejum. Imagina agora, irmão, que você está no dia de Eid. A situação aqui era um dia qualquer. No nosso caso concreto, o caso vertente aqui, é dia de Eid, o dia de convivência familiar. Você não deve invocar um jejum facultativo para não visitar, para não atender ao convite. Não deve. Então, prezados irmãos, aqui, chegado a este momento, e infelizmente, presume-se, não é, antecipadamente, há aí uma grande possibilidade de nós estarmos quebrados neste mês de Dhul Hijjah que se aproxima. Porque nós estamos um dia à frente de alguns dos nossos irmãos aqui, que insistem em se diferenciar. Repito, insistem em se diferenciar, porque a lua foi vista na Arábia Saudita, foi vista, todos os países árabes estão nesta data, concordam e aceitaram esta data, a maior parte dos países africanos. Quando eu digo maior parte, quase todos, exceto algumas pessoas, está? Exceto algumas pessoas nesta região nossa. Estamos a falar de Moçambique, Zimbábue, de sempre, nesta região de sempre. Moçambique, Zimbábue, Malawi, por aqui, África do Sul. Porque a lua foi vista até na Europa, foi vista em Marrocos, foi vista em várias partes da África, foi vista na Arábia Saudita, que está no mesmo ponto geográfico de visualização da lua, mata lá. Estamos no mesmo ponto geográfico, porque o nosso fuso horário, a nossa diferença é mínima de 45 minutos. Nós partilhamos os mesmos horários do Salah. Então, e nós conseguimos ver no mesmo momento, a visualização da lua ocorre no mesmo momento entre nós e a Arábia Saudita. No entanto, a lua foi vista lá, foi vista em vários países, como Marrocos, foi vista em Portugal, foi vista na Inglaterra, foi vista em vários países do mundo. E, no entanto, alguns irmãos insistem
naquele dia estarão no dia 28, quando nós estarmos todos no dia 29. Então, quando sairmos à procura da lua, alguns irmãos simplesmente estarão sentados em casa, apesar de terem chegado a informação de que a lua foi vista em várias partes. Então eles vão insistir no dia 20, que estão no dia 28 e não saem para ver a lua. Quando os outros verem a lua, então ali quebramos. Há essa probabilidade. A não ser que naquele dia a lua não seja vista e passamos para o dia 30 e eles consigam ver no dia 29. Só aí, por coincidência, estaremos juntos. No entanto, os nossos laços de família não são uma coincidência. A nossa relação familiar não deve ser por coincidência, deve ser objetiva. Portanto, as famílias deviam desde já estarem já unidas, juntas, em relação ao Eid, o dia em que vão celebrar o Eid. Por quê? Porque esta data, ela tem como finalidade mesmo, um dos propósitos, é restabelecer, manutenção dos laços familiares. Este é uma das finalidades do Eid. Está claro, pesados irmãos? Então eu quis fazer esta conversa para dizer, irmão, se naquele dia você achar que quer jejuar, saiba que responder a um convite do seu irmão familiar é o wajib, e isso é uma obrigação superior a esse jejum facultativo que é apenas seu. Está claro? O seu irmão não tem familiares além de vocês. Vós sois os familiares deles. Então esse núcleo, este grupo é único. Está claro? Por isso vocês devem responder a este convite. Está claro? Então é este o apelo que eu queria fazer. Se existem situações em que uma família toda decidiu o que vai fazer no segundo dia, ok, eu não sei, isso, o que fica pronto é saber se é correto ou não é correto em relação à data, não simplesmente o dia que estão a festejar, mas porque nós estamos a falar daí de lado, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia são dias de Eid, está claro? Mas se alguém lhe efetuar um convite para celebrar no dia de Eid, que é o primeiro dia, no dia 10 de Dhul Hijjah, você tem a obrigação de quê? De responder a este convite. Você tem a obrigação de responder a este convite. Está claro? Porque o irmão não está a fazer nada fora. Então este era o apelo que eu queria deixar aqui às famílias, a ter em conta a importância dos laços familiares quando estão a decidir onde e com quem celebrar o dia de Eid. Vale mais laços familiares do que esse jejum que é facultativo. É facultativo. Está claro? Então, prezados irmãos, essa é a minha conversa que eu trazia aqui para hoje e apelar que estejamos sempre unidos, procuramos esforçar para dar um basta nessa questão de sempre estarmos nos ides na mesma situação. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.